Olá, gente, tudo bem? Bom, o tema da aula hoje são os afixos. Afixo são morfemas, certo? Ai, professora, o que é morfema mesmo? Então, morfema é um pedacinho da palavra. Então, é um pedacinho, não é uma sílaba, tá? Mas é um pedacinho que constitui a palavra. Então, a gente já estudou lá na aula anterior, quando a gente estava falando de derivação, nós vimos o que é um prefixo e o que é um sufixo, tá certo? Então, prefixo é o que vem antes do radical. Então, eu vou dizer assim, por exemplo, para você. Reler. O re é um prefixo, tá certo? Rever. O re é um prefixo. Propor. Pro é prefixo, tá certo? E o sufixo? O sufixo por exemplo, eu digo brasileiro. Eiro é um sufixo. Por exemplo, eu digo australiano. Ano é sufixo. Facilmente. Mente é sufixo. Então, se eu começar a falar aqui sobre isso, eu vou ficar até amanhã, porque a gente tem uma lista imensa de sufixos e uma lista imensa de prefixos, certo? Os prefixos, eles têm origens diferentes. Eles têm origem grega e origem latina. Então, alguns vieram do latim e alguns vieram do grego, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, anfíbio. Anfíbio. O que é um anfíbio, né? Bio é vida, certo? E anfi. Anfi significa dois. É uma palavra grega, é uma palavra que, na verdade, representa um prefixo. Então, é anfi. Bio, então, anfíbio, né? É um animal que vive tanto na água como na terra, não é isso? Então, o anfi aí dá a ideia de duplicidade. E esse mesmo sentido eu tenho no ambi, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é ambidestra, ela escreve com a mão direita e com a mão esquerda. Então, ela é ambidestra. Ambi, duas coisas, tá certo? Por exemplo, uma pessoa ambivalente, né? Também aí tem várias funções, né? Então, duas funções, vamos supor assim, tá? Então, a gente tem os prefixos com muitos sentidos. E os sufixos também possuem sentidos, né? Então, você tem, por exemplo, o inho. O inho é um sufixo de diminutivo, né? Tem outros sufixos de diminutivo também que a gente não usa muito. Por exemplo, quando eu falo casinha, é um diminutivo. Mas quando eu falo casebre, também é um diminutivo. Só que daí o sufixo tá diferente. Tá certo? Então, a gente não tem que decorar essas listas, mas a gente precisa ler uma lista dessa algumas vezes na vida, para quando a gente encontrar uma palavra, a gente pensar assim: ah, isso daqui é um sufixo. Ah, isso daqui é um prefixo. Eu não lembro muito bem o que significa, mas eu sei que é. Vamos procurar no dicionário. Aí vai no dicionário ou num livro de gramática, que você vai encontrar lá aquelas listas de prefixos e de sufixos. Então a gente precisa ficar atento, né? Porque esses prefixos e sufixos nos dizem muito, tá? Nos dizem tanto que assim, olha, eu disse no começo da aula que o tema era afixo. Afixo, professora? Mas você falou só de prefixo e sufixo, você não falou nada de afixo. É que afixo é o nome desses dois caras. Então, o prefixo e o sufixo são afixos, certo? Afixo, professora, mas o que é um afixo? O a é um prefixo que nega, né? Então, por exemplo, eu falo assim, normal, anormal, fixo, a coisa que está fixa. Afixo é aquilo que não é fixo.
certo? Então, na verdade, os prefixos e os sufixos, eu consigo movimentar. Alguns eu não consigo, tá, gente? Alguns já enraizaram aí na palavra, já estão com ela. Mas a maioria deles eu consigo remover da palavra e ter a palavra. Então, eu também já dei, nessa mesma aula aqui, eu falei de rever, reler, tira o prefixo. Eu tenho a palavra ver, eu tenho a palavra ler. E o re significa repetição. Então, reler é ler de novo, rever é ver de novo, certo? Então, a gente tem essas nuances. Então, esses morfemas, esses pedacinhos aí, re, ambi, esses pedacinhos que a gente falou, são os morfemas, certo? Que dão aí pra gente novas palavras, né? Então, a gente vai ter aí palavras derivadas, né? Prefixais, sufixais, e a gente vai ganhando aí novas palavras com esses sufixos aí fazendo parte das palavras, né? E aí a gente até fica sabendo também que a palavra ali tem uma origem grega, né? Uma origem latina, né? Em função desses sufixos. Esse assunto também é bastante abrangente, mas a gente fica por aqui com essas ideias, né? E é legal que vocês consultem, então, né? Vai lá no Google, coloca lá, né? Prefixos gregos, aí vai sair uma lista. Sufixos, né? Vai sair uma lista. Os sufixos, eles também têm origem, mas não é desse mesmo jeito que é o prefixo, tá, gente? O sufixo, eles são formadores de palavras. Então, por exemplo, se você tem lá o sufixo eiro, o sufixo eiro, então pedreiro, engenheiro, é um sufixo indicativo de profissão. Professora, mas brasileiro não é profissão? Então, lá no começo, né, lá em 1500 e pouquinho, brasileiro era uma profissão, sim. Brasileiro era o cara que saía de Portugal, vinha para cá, pegava tudo que ele podia em valores e tudo, e voltava para Portugal levando os valores aqui, coisas preciosas, enfim. Era uma profissão. E então a gente continua sendo brasileiro. Existem algumas pessoas que defendem a ideia da gente ser brasiliano, porque ano é designativo de origem, né? Mas tudo bem, tá? A gente é brasileiro mesmo e tá ótimo. Ninguém precisa mudar nada. Tá bom, gente? Então é isso. Até a próxima, um beijo, fiquem bem, cuidem-se.